Olá, alunos do curso técnico em mecatrônica. Voltamos com o nosso segundo módulo da disciplina hidráulica e pneumática. Nessa aula, a gente vai estudar alguns componentes que constituem os sistemas pneumáticos, como, por exemplo, os compressores. Vamos entender a definição do compressor, ver os principais tipos, atuadores pneumáticos, as válvulas pneumáticas. Iremos abordar também algumas simbologias, circuitos pneumáticos e circuitos eletropneumáticos para o fim da nossa aula. Primeiramente, vamos iniciar com os compressores. Então, compressores nada mais são do que máquinas que são destinadas a elevar a pressão de um certo volume de ar admitido nas condições atmosféricas, até uma determinada pressão exigida para a execução de trabalho com ar comprimido. Então, o compressor, em outras palavras, simples, é nada mais do que um componente, uma máquina, que vai pegar o ar, a pressão atmosférica, e vai elevar essa pressão até um valor que eu desejar, uma pressão de trabalho, podemos classificar os compressores, quanto ao seu princípio de trabalho, de duas formas: os compressores de deslocamento positivo e os compressores de deslocamento dinâmico. Os compressores de deslocamento positivo, eles trabalham com o princípio da redução de volume, ou seja, o que acontece? Eles conseguem o aumento da pressão do ar através da redução do seu volume. Então ele pega uma certa quantidade de ar, reduz o seu volume, essa redução faz com que aumente a sua pressão e aí ele consegue transformar, aumentar essa pressão atmosférica na qual ele admite e através dessa redução de volume ele consegue aumentar o valor dessa pressão, certo? São representados pelos dois tipos de compressores mais comuns, que são os compressores alternativo de pistão e os compressores de parafuso assimétrico. Os compressores alternativo de pistão possuem a redução do seu volume, o princípio de funcionamento, muito similar ao motor de combustão interna. Por exemplo, o que muda é que não vai possuir a parte da combustão, fazendo então somente a redução do volume de ar para que ocorra o aumento da pressão desse ar. Já os compressores de parafuso assimétrico são compressores que fazem a redução desse volume de ar através do movimento de lóbulos convexos, ou seja, de parafusos que giram em sentidos opostos e vão comprimindo o ar, fazendo então com que aumente a pressão desse ar à medida em que ele vai passando por esses parafusos. O outro tipo ao princípio de trabalho, a gente viu os compressores que trabalham com o princípio do trabalho do deslocamento positivo, trabalha com a redução do volume, e o outro tipo é os compressores que trabalham com o deslocamento dinâmico. Aqui, como funciona? A elevação da pressão do ar ela é conseguida por meio da conversão de energia cinética em energia de pressão durante a passagem do ar através do compressor. Então, em outras palavras, o que seria isso? Ele faz o aumento, trabalha o compressor com deslocamento dinâmico, ele faz o aumento da pressão através da velocidade. Como seria isso? Ele imprime uma alta velocidade ao ar e de repente ele faz com que esse ar passe por uma espécie de difusor, que vai fazer um estrangulamento, fazendo com que esse ar que passava em alta velocidade perca bruscamente essa velocidade, fazendo então com que aumente a pressão desse ar. Então, em relação aos princípios de trabalho, os compressores são de deslocamento positivo e de deslocamento dinâmico, onde os compressores de deslocamento positivo a gente pode destacar os compressores alternativos e compressores de parafusos. Já o compressor de deslocamento dinâmico, a gente pode destacar como, por exemplo, o turbocompressor. Para a utilização, para a seleção de alguns compressores, é importante a gente destacar alguns itens. E nesses são importantes a gente destacar, como, por exemplo, o volume de ar, a pressão, o acionamento e o controle. Por que o volume de ar? Porque eu tenho na seleção do meu compressor, eu tenho que garantir que aquele compressor ele vai ser capaz de suprir todo o volume de ar que meu sistema necessita. Assim como a pressão também, a forma de acionamento e o seu controle.
Então a gente viu o primeiro componente do sistema pneumático, que são os compressores. Depois, agora a gente dá sequência, falando um pouco dos atuadores pneumáticos. Então, o que são atuadores pneumáticos? Atuadores pneumáticos são os elementos que são os responsáveis pela execução do trabalho realizado pelo ar comprimido e podem ser divididos em lineares e rotativos. Esses atuadores pneumáticos são conversores de energia, ou seja, são dispositivos que vão converter a energia que está contida no ar comprimido em trabalho mecânico. Na figura a gente tem os atuadores pneumáticos mais comuns, que são os atuadores pneumáticos lineares e os atuadores pneumáticos rotativos. Bem, os atuadores lineares são os atuadores pneumáticos constituídos de componentes que convertem a energia pneumática, ou seja, a energia que está presente no ar comprimido, em movimento linear ou angular, daí o nome atuador linear. Já os atuadores rotativos são os atuadores que convertem a energia pneumática em momento torsor contínuo ou limitado. São também conhecidos como os motores pneumáticos e oscilantes. Na figura à esquerda a gente tem um atuador pneumático linear e na figura à direita a gente tem os atuadores do tipo rotativo, né? São os motores pneumáticos. Então a gente vai destacar agora um pouco dos principais atuadores pneumáticos lineares. A gente pode destacar dois: os cilindros de simples efeito ou ação e o cilindro de duplo efeito ou dupla ação. O que seria isso? O cilindro de simples efeito ou ação, ele possui esta denominação por utilizar ar comprimido para produzir trabalho em um único movimento, seja para o avanço ou seja para o retorno. O retorno ou avanço, dependendo da aplicação, normalmente é feito por uma mola ou ação de uma força externa. Já o cilindro de duplo efeito ou dupla ação, também como é conhecido, ele utiliza esse ar comprimido para produzir trabalho em ambos os sentidos de movimento. Vai produzir o trabalho tanto no avanço como no retorno, fazendo assim com que esta seja a sua principal característica. Bom, então a gente viu compressores e os atuadores. Agora a gente vai ver os outros componentes de suma importância nos sistemas pneumáticos, que são as válvulas. Então as válvulas pneumáticas. Para que chegue o compressor, eleva a pressão do ar atmosférico. E os atuadores vão executar a ação lá final. Mas para que ele chegue, o ar comprimido que sai do compressor, chegue até o atuador pneumático, ele passa por diversas válvulas pneumáticas. Então, por definição, podemos dizer que as válvulas pneumáticas são elementos que servem tanto para orientar os fluxos de ar, impor bloqueios, controlar sua intensidade de vazão ou também controlar a sua pressão. Podemos classificar as válvulas pneumáticas em válvulas de controle direcional, onde essas válvulas vão controlar a direção desse volume de ar, né, comprimido. As válvulas de bloqueio, que como o próprio nome diz, vai fazer alguns bloqueios em um sentido, em outro, por exemplo. As válvulas de controle de fluxo, essas vão controlar a vazão de ar, por exemplo, o controle de fluxo de ar que vai passar. E as válvulas de controle de pressão, onde essas válvulas, como o próprio nome já nos remete, vão fazer o controle dessa pressão no interior do meu sistema pneumático. Então, o circuito pneumático é composto por diversos componentes, como, por exemplo, a parte operativa, que também é chamada de parte de potência, que é formada pelo conjunto de elementos que realiza o processo de trabalho, como, por exemplo, compressor, válvulas, atuadores, estão contidos nessa parte de operação, né? Nessa parte operativa. E a outra parte do circuito pneumático é a parte de comando, que também é chamado de parte de comando, né? Certo? Também chamado de parte de comando, no qual são geradas as ordens que vão governar o conjunto de elementos da parte operativa, ou seja, é a parte que vai comandar o circuito pneumático. Então o circuito pneumático ele também pode ser representado em forma gráfica, em forma de símbolo. E é isso que a gente vai ver ao longo agora do nosso próximo slide. Então, existem normas específicas que padronizam alguns componentes desses sistemas pneumáticos em forma de símbolos,
como por exemplo a norma ISO 12019, dígito 1, que aborda alguns componentes, né, em forma de símbolo desses circuitos pneumáticos, como por exemplo o atuador pneumático linear, um cilindro de dupla ação, como a gente pode ver na figura. Bom, aqui a gente tem um exemplo de circuitos pneumáticos, onde a gente tem a simbologia de vários componentes, como por exemplo de um compressor, de uma válvula pneumática 2 vias, que quer dizer que tem 3 vias e 2 posições essas válvulas, e um cilindro pneumático de simples efeito, né? Bom, assim como existem os circuitos pneumáticos, existem também os circuitos eletropneumáticos. E o que é que define, o que é que muda de um sistema pneumático para um circuito eletropneumático? Bom, no circuito pneumático, o que é que difere? Que nos sistemas eletropneumáticos, ele vai possuir a sua parte operativa, né, sua parte de operação, no caso pneumático, mas o comando de acionamento será elétrico. Então o circuito pneumático apresenta os atuadores, válvula e todos os componentes pneumáticos do sistema. Já no circuito elétrico de comando, ele vai apresentar os comandos elétricos de sistema, que realizarão o controle do mesmo. Então se lá no meu circuito pneumático eu tenho toda a parte de comando e a operação feita de forma pneumática, já nos circuitos eletropneumáticos não. A parte de comando ela é feita através de componentes de circuitos elétricos. E aqui a gente tem um exemplo de um circuito eletropneumático. Eu vou ter tanto a parte do acionamento pneumático como a parte do acionamento, né? O comando desse circuito pneumático é realizado através de circuitos elétricos de comando. Como por exemplo, a gente pode ver aí que o controle do cilindro é realizado pela válvula pneumática, né, 2 vias, só que ela é atuada, ela é atuada através do solenoide, que é a Y1 na figura, tendo seu retorno automático por mola. Então a atuação dessa válvula desse circuito pneumático é feita através de uma forma elétrica, daí o nome circuito eletropneumático. E assim a gente finaliza a nossa segunda aula. E a gente viu o quê? O que a gente abordou nessa nossa aula? Os compressores, os atuadores pneumáticos. A gente aprendeu que os atuadores pneumáticos podem ser tanto lineares como rotativos, e destacamos um pouco os atuadores lineares, como por exemplo o cilindro de simples ação ou efeito e o cilindro de duplo efeito ou ação. As válvulas pneumáticas, a gente viu os principais tipos. A gente aprendeu também que existem a simbologia que caracteriza alguns desses sistemas e alguns desses componentes dos sistemas pneumáticos. Entendemos um pouco a definição de circuitos pneumáticos e circuitos eletropneumáticos. Então por hoje, aqui são as nossas referências e por hoje a gente finaliza a nossa videoaula.